Você fica agora com a programação da Rádio Assembleia. Olá para você, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Alepa no Palácio Cabanagem e hoje com uma visita mais do que especial de Sávio Barreto e Brenda Araújo, respectivamente presidente e vice-presidente eleitos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, para o triênio 2025-2027. Eu começo dando bom dia para os dois. Bom dia, Sávio, e bom dia, Brenda. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, Rafael. Prazer imenso estar aqui na Rádio Alepa, ao lado da minha fiel escudeira, da minha parceira nesse projeto, Brenda Araújo. Estamos aí com esse grande desafio de enfrentar um triênio como representantes da advocacia paraense. E estamos à disposição aqui para a gente trocar uma ideia, falar um pouco desse nosso projeto que vai iniciar a partir de janeiro de 2025. Perfeito. Bom dia, Brenda. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos escutam, de onde estiverem. É um prazer enorme para a gente estar aqui, recém-vindos de uma eleição, né, naquele calor todo, e agora já começando a nos preparar para as agendas institucionais que vão surgir aí a partir de janeiro. Olha só, a chapa de vocês obteve 4.673 votos, representando uma mudança após 15 anos de liderança de um mesmo grupo na entidade. O Sávio é mestre em Direitos Humanos pela UFPA e advogado experiente, sócio fundador do escritório Barreto e Costa, e também é professor universitário nas áreas de Direito Constitucional e Civil. Hoje comigo aqui também para apresentar a nossa outra entrevistada está Angelina Anjos. Bom dia, Angelina. Bom dia, meus amigos ouvintes da nossa Voz da Democracia, a Rádio Alepa FM 101.5. Obrigada, Sávio, obrigada, doutora Brenda, doutor Sávio, por estar aqui com a gente, para poder a gente saber mais de como é que foi todo esse processo de eleição da OAB, não é isso? E como é que vai ser agora com vocês nesse triênio 2025-2027? Bom, vou apresentar também a nossa Brenda. Brenda Araújo é graduada pela UNAMA e pós-graduada em Processo Civil e Direito Administrativo pela PUC. Também escreve e ministra aulas sobre legal design e improbidade administrativa. O que seria legal design? Dá tema para uma outra entrevista. Eu acho. Eu fiquei interessado. Assim, parece que brincou um pouco com a minha área. O que seria o legal design? É uma junção do design com o direito. Na verdade, assim, o design da informação jurídica. Como trabalhar da melhor maneira para que ela seja recebida por aquele usuário daquela informação. Pode ser um juiz, pode ser o público em geral. Tem tudo a ver com o que a Alepa faz aqui. Nossa. Angelina? Durante a campanha, ambos destacaram o compromisso de restaurar a OAB, priorizando a transparência financeira e modernizando serviços como a digitalização de processos no Tribunal de Ética e Disciplina. Eles também pretendem reformar a Escola Superior de Advocacia para atender melhor os profissionais em início de carreira e aqueles que atuam no interior do Estado. Sua gestão promete se concentrar na defesa das prerrogativas da advocacia, no combate à morosidade da justiça e em pautas sociais, buscando reaproximar a entidade da sociedade civil e das instituições. E aí? Bom, então, começando com as perguntas, eu queria fazer alguma pergunta dupla. Qual foi o maior desafio, né, enfrentado nessa campanha e qual foi a maior motivação para a criação da chapa Renova OAB? Rafael, o grande desafio é enfrentar um sistema eleitoral que é muito injusto com quem ousa desafiar a situação. A gente, ao longo da campanha, apresentou uma crítica muito forte em relação a isso e a gente pretende, inclusive, mudar. Uma das nossas propostas é estabelecer um sistema mais justo em que, futuramente, uma oposição ao nosso grupo possa ter espaço, possa divergir e possa ter também uma eleição justa. É muito difícil uma oposição ganhar eleições de OAB, porque a injustiça desse sistema não é só local, é em função de uma legislação que é federal. Isso não é bom para a advocacia como um todo, inclusive no plano nacional, né? Existe uma certa crise de representatividade da nossa instituição, apesar de toda a força que ela tem. Isso se deve a muitos fatores, a questão da politização, que também é muito criticada,
mas se deve também a certas injustiças existentes dentro do sistema OAB, né, que infelizmente não pratica dentro de casa um princípio que ela defende fora de casa, que é a democracia. Enfrentar isso foi muito difícil. A gente ganhou essas eleições porque a gente tem um trabalho de muitos anos, não é um trabalho que começou nessa eleição. Essa foi a terceira eleição que eu disputei, não como cabeça eu estive na passada e nesta agora que eu ganhei, mas já 3 eleições passadas eu já estava na oposição. E vemos crescendo aos poucos, mantendo um grupo, consolidando cada vez nossa proposta, nossa crítica, e graças a um trabalho de 10 anos é que nós conseguimos consolidar essa mudança de um grupo que estava aí trocando, né, as cadeiras há 15 anos. Claro que a partir de agora, vencendo as eleições, a gente tem um outro desafio que é reunificar a advocacia. Foi uma eleição muito polarizada, né? Tiveram fatos que a advocacia não tem motivo para se orgulhar, fatos que a gente não gosta da eleição de OAB, mas isso reforça o nosso compromisso de não permitir que isso aconteça no futuro. Como, por exemplo, implementando uma votação online, que é muito mais tranquila, evita todos aqueles transtornos horríveis que aconteceram no dia da eleição. Mas principalmente agora, eu acho que é conversar com as pessoas que estiveram contra a gente, agregar todas aquelas que queiram contribuir com esse novo projeto de gestão. Tem muitas pessoas de valor que fazem parte da situação, apesar de termos grande divergência em relação a algumas pessoas, pela forma como pensam e a OAB, existem outras que podem sim contribuir muito. O nosso desafio imediato agora é esse, é conseguir ter acesso às informações para conseguir assumir a gestão com as informações e documentos necessários para começar a trabalhar, não ter nenhum prejuízo, né, nesse aspecto. Mas, além disso, é trazer as pessoas de volta, né, para o sistema OAB, desmontar o palanque e começar uma gestão que possa reunificar a advocacia. Estou tendo muitas conversas, inclusive com pessoas que apoiaram a outra chapa, para a gente tentar fazer essa construção a partir de agora. Sávio, você mencionou que iria trazer os dados das finanças da OAB à tona. Como seria implementada essa transparência financeira na OAB? É simples, é só você pegar todas as despesas, todo o plano de contas e disponibilizá-las na internet. Isso já é feito em vários seccionais. Quando eu falo de transparência, não é você publicar balancete, é você dar acesso a toda a receita e despesa individualizadamente. Ou seja, qualquer recibo vai dizer qual o valor, qual a destinação daquele recurso, e isso vai constar no site da OAB. Tudo que é gasto pode ser uma despesa de R$10, pode ser uma despesa de R$100.000, mas individualmente você vai saber o que é exatamente aquela despesa e com que o recurso foi gasto. Isso já é feito em várias seccionais, não em todas, mas não é feito aqui na OAB Pará. Isso gera muitas críticas por parte da advocacia que não vê a destinação dos recursos que ela deposita na instituição. E a gente vai implementar isso, vamos pegar a experiência de outras seccionais, vamos avaliar a melhor empresa para fazer isso. Isso é algo a ser feito até de uma forma já imediata, ali no primeiro semestre de gestão. Perfeito. Ambos são professores universitários, né? Eu queria saber como essa visão de vocês enquanto professores influencia na formação dos novos advogados no Estado. É importante isso, porque a realidade mudou muito, Rafael, ao longo dos últimos anos, a realidade da jovem advocacia. Eu tenho 22 anos de experiência, o que eu vivi como jovem advogado não é o que hoje esse jovem está vivendo dentro do mercado da advocacia. E esse contato com o aluno e com o recém-formado me permite compreender melhor. Mudou muito a advocacia, o perfil, a forma de advogar, as redes sociais mudaram a forma como o advogado se porta perante o mercado, o próprio posicionamento, o perfil. Você hoje cada vez menos tem escritórios full service, escritórios que fazem tudo. Você está tendo uma especialização muito intensa. Hoje, para você ter uma ideia, quando você fala advogado de família, hoje tem advogado ou advogada de família que defende o homem, outro que defende a mulher, outro que fala só de pensão alimentícia. Então você está tendo um nível de especialização muito grande. Isso é uma mudança de perfil de advocacia e a OAB tem que estar atento a isso, porque não é mais a realidade que eu vivi como jovem advogado. E essa experiência, os mais jovens, com os alunos que estão ali vivendo aquele sonho, com as inseguranças de início de carreira, me permite compreender melhor isso, para a gente poder, agora como gestores da OAB, dar o direcionamento necessário para acolhê-los.
Perfeito. Nós sabemos que houve um boom recentemente de novos advogados, né? Desde a minha época de estudante até hoje, muitos advogados no setor, né? E a minha pergunta é, o que vai mudar na ESA em relação a esses novos advogados sob a sua liderança, a liderança de vocês dois? Abrindo... Doutora Brenda, né? Posso falar, Rafael, a Escola Superior da Advocacia, né, é assim uma coluna vertebral do nosso plano de gestão. E a forma como o nosso grupo enxerga a OAB é uma OAB propositiva, uma OAB que não só está próximo da classe e da sociedade, mas uma OAB que reverte em serviços para o seu advogado, aquele que contribui com uma taxa anual e paga a OAB, em serviços. E a ESA, que é a Escola Superior, é uma grande coluna disso, porque é como você pode levar uma instituição que aqui no Pará tem 92 anos a ensinar para aquele recém-bacharel em Direito, recém-advogado, como advogar. Nós estamos, enquanto instituição, fazendo isso há 92 anos. A gente tem expertise para ensinar a advogar naquilo que a faculdade não ensina, que são muitas coisas. Então, não só para o jovem advogado, para aquele colega que às vezes quer também voltar para o mercado, estava trabalhando em outra área, para a própria atualização dos colegas que atuam em diversas áreas. Vocês sabem que o direito é essa ciência social que é um organismo vivo, em constante mutação, o tempo todo sai lei nova, como o Sávio acabou de colocar. Tem as mudanças mercadológicas, que são agora os nichos de atuação. E, para tudo, a escola superior tem condições de levar esse conhecimento. Inclusive, e talvez até especialmente, aquele tema que não é do direito. Porque, veja bem, a gente faz faculdade e a gente aprende só técnica jurídica. Mas quando a gente chega aqui no mercado de trabalho, a realidade é outra. Porque eu tenho que aprender a emitir nota fiscal, a fazer fluxo de caixa, como é que eu pago alguém, como é que eu assino uma CLT, como é que eu emito nota fiscal e, enfim, todas essas questões que são afetas à gestão de escritórios que já estão. Como é que eu recruto alguém que vai trabalhar comigo? O que eu aprendi sobre recrutamento? Nada. Então, todas essas habilidades que muitas vezes são comportamentais também, a OAB pode levar para o advogado como uma forma, né, dele estar cada vez mais preparado para esse mercado que tem no Brasil mais de 1,5 milhão de profissionais. Nossa. Existe alguma ação específica ou haverá alguma ação específica da ESA para acolher as advogadas também? No eixo de formação, é importante a gente estar fazendo sempre essa atualização e a preparação para o advogado atuar num nicho de gênero. A gente falou no nosso plano de gestão sobre a importância da gente qualificar a nossa própria chapa, nossos próprios diretores, os nossos conselheiros, para se prepararem para uma pauta de gênero. Porque se quem está dentro da casa não entende a importância desse assunto, fica aquela coisa feita para mulheres. Eu acho que um desafio nosso também é engajar os homens nessa pauta. Não adianta eu ficar falando direito das mulheres só para as mulheres. O letramento, né? É o letramento de gênero. Então, aí, nesse ponto, entra a escola superior como um multiplicador disso. Perfeito. Bom, sobre a digitalização e a modernização da OAB, que foi uma das tuas pautas, né? Eu queria que tu falasses sobre a digitalização do Tribunal de Ética. Será uma prioridade e como funcionaria isso? A gente, infelizmente, está muito atrasado em termos de estruturação interna. A gente critica tanto a justiça e a justiça já está informatizada e a OAB não se informatizou. Então a gente cobra a justiça, critica e nós estamos dando exemplo muito pior dentro de casa. Então os processos éticos, por exemplo, são físicos. Tem, né, tá lá um monte de papel. Se Deus o livre, pegar fogo ali, acabou os processos, vai ter que restaurar e vão sumir processos, porque, né, eles são todos físicos. Como a gente tem que estabelecer um processo digital, né? Isso vai dar não só, vai gerar mais segurança, como vai gerar mais celeridade na tramitação do processo. Nós temos que mudar, na realidade, a gestão desses processos no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina, mudar a forma como eles tramitam e gerar um sistema que seja mais otimizado no sentido de dar celeridade a esses processos. É interesse sempre da advocacia
uma decisão mais rápida. Porque o peso de um processo, principalmente quando você é inocente, é muito ruim. É muito ruim você estar respondendo na OAB, muitas vezes por denúncias que não tem fundamentação nenhuma, e você fica lá com o processo tramitando, exposto aos seus colegas. Assim como é importante a OAB punir situações graves praticadas por colegas que, infelizmente, se desviam da conduta que eles deveriam ter. A gente quer mudar, né, esses mecanismos, respeitando a legislação que tem um trâmite processual, no sentido de garantir uma atuação mais imparcial desse órgão, né? Criticamos, acho que quase todos os meus discursos, eu fiz uma crítica muito intensa em relação ao Tribunal de Ética e Disciplina, citando sempre como exemplo o fato absurdo do presidente ter o poder de colocar o processo na mão de quem ele quer. Coisa que não acontece, evidentemente, no judiciário, mas não acontece também em nenhum órgão administrativo. Só na OAB, que justamente deveria preservar esses princípios, esse tipo de absurdo acontece. Eles dizem que tem uma distribuição, mas na prática não tem. Eles nem têm como provar que é uma distribuição automática. A gente vai acabar com isso, a gente vai ter um julgamento mais justo, né, por parte de pessoas que vão ser não escolhidas pelo presidente, mas vão receber processo por distribuição aleatória, e um processo mais célere, né, digitalizando ele e criando um mecanismo de tramitação que o processo não fique emperrado, gerando prescrições, o que é muito ruim também para a gestão desse acervo. Isso ia causar um grande impacto na justiça do Pará como um todo também, né? Essa digitalização dos serviços, né? Eu estou falando só da digitalização dos processos do TED, né? A gente quer, na realidade, colocar todos os serviços da OAB acessíveis online. Acabar essa história de eu ter que ir na sede da OAB para dar entrada, assinar um papel, juntar documento e dar entrada no protocolo. A administração pública toda já tá informatizada. A LEPA já está informatizada, o judiciário já está informatizado, o executivo já está informatizado. E para você pedir uma certidão na OAB, você tem que fazer um requerimento, mandar sua secretária perder uma manhã, estacionar lá na praça da OAB. Isso não faz sentido. Eu não posso dizer todas, mas quase todas as OAB já estão com seus serviços informatizados. A nossa, não. Isso aí é algo que nós temos que implementar de imediato no início da gestão. A gente também está ao vivo pelo YouTube, né? E lá já tem algumas participações. Inclusive, já encaminhei o link aí para a doutora Brena e o doutor Sávio. E a gente tem uma pergunta aqui bem interessante do Afonso Henrique Rebelo Furtado, perguntando o seguinte: presidente, já iniciou a transição do mandato? O sistema já está dando abertura? É uma pergunta do Afonso. Não tivemos nenhum sinal formal deles. Em função disso, nós vamos fazer um protocolo hoje de um requerimento de informações e documentos com base no provimento do Conselho Federal que regulamenta a transição. Vamos pedir formalmente isso, mas é claro, a gente está esperando um sinal deles no sentido de facilitar isso. Se eles designarem um comitê com pessoas-chave do setor de tesouraria, do setor de processo, do setor de comissões, que possam conversar com o comitê nosso, essa transição tende a ser muito mais fácil e vai também facilitar o início da nossa gestão. Eu espero que a gente não tenha problemas em relação a isso. Eu estou preocupado com essa falta de iniciativa deles, mas estou tomando a iniciativa que me cabe. Vou fazer o protocolo hoje desse ofício e vou aguardar e vamos informar pelas redes sociais como é que isso está tramitando. Sobre as comissões, Sávio, quais são as mudanças que vocês pretendem implementar de formas que impactem, né, no dia a dia do cidadão há anos, nessas comissões mais... Comissão de moradia. Comissão de moradia. De que forma tu pretendes fazer com que ela seja mais tátil, né, ao cidadão? E sim, aproveitando essa pergunta, a gente compreende que o momento do Brasil agora, com essa prova, mais do que provas, né, documentos robustos, que demonstram que a gente quase passa por uma questão de ruptura do nosso Estado Democrático de Direito. Se no momento da presidência de vocês dois, se a OAB se pensa em trazer à tona alguma comissão permanente em defesa da democracia, qual é o posicionamento de vocês nesse sentido? A gente teve uma experiência muito boa durante as eleições e a Brenda comandou isso aqui no nosso comitê. O que é que nós fizemos, né, Brenda? A gente organizou vários eventos temáticos
relacionados geralmente a um tema de alguma comissão da OAB. Aí a gente reunia, né, sob o comando da Brenda, porque eu estava no interior na maioria desse tempo, né, reunia, e aí definia lideranças, as pautas, né, e a Brenda lá diariamente conversando com essas pessoas, já plantando ali o germe da futura comissão, né, Brenda? Foi uma experiência super interessante, porque a gente fazia as reuniões temáticas, geralmente eram 2 por dia, e aí aquele público que domina aquela área. Pessoas que já participaram de comissões, pessoas que participam, pessoas que têm boas ideias. E dessas reuniões a gente vinha com uma ata das deliberações, de o que a gente pode aproveitar dali de encaminhamento, né? Erros que não devem ser cometidos, boas ideias que podem ser implementadas. A gente ouviu muito sobre esse número excessivo de comissões que existe hoje, com temas que se sobrepõem um ao outro e que acabam não sendo tratados da maneira ideal nem por uma nem por outra comissão. Então, eu particularmente durante a campanha fiz uma crítica muito ferrenha à forma como as comissões são conduzidas, né? E digo isso do lugar de não há muito tempo atrás ter sido vice-presidente da Comissão de Improbidade Administrativa. A gente percebe assim um número excessivo de comissões temáticas que muitas vezes são ineficazes. Na prática do dia a dia, acabam virando comissões que fazem eventos ou apenas reuniões ordinárias. Você não vê a comissão como um órgão auxiliar do conselho, sendo consultado para dar um parecer em determinado tema. Às vezes, vamos dizer, tem uma lei que pode mudar o Código Civil. E há uma lei que vai mudar drasticamente o Código Civil. O conselho tem que consultar aquela comissão tem que reunir especialistas capazes de fazer um parecer sobre aquilo e, a partir dali, a gestão decidir como vai encaminhar aquele assunto junto à advocacia. Então, a gente, nos últimos anos, realmente não tem visto esse tipo de trabalho mais substancial, sabe? Com relação às comissões permanentes, que são aquelas comissões de assuntos mais relevantes, o Sávio pode falar um pouco mais. A gente tem aí a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, muito importante para uma OAB situada no meio da Amazônia. E a gente, da mesma forma, não vê uma atuação de forma como nós imaginamos que ela deveria ser. Sobre a questão da democracia, né, não existe uma comissão de defesa da democracia. A OAB ela tem o dever constitucional de defender a ordem jurídica, a democracia e a justiça social. Então, qualquer ameaça à democracia deveria ter uma ação imediata por parte da OAB. O grande perigo hoje, quando se fala em defender a democracia, é defender de uma forma que não politize a OAB. Essa palavra democracia está no meio de um embate político muito intenso na sociedade, que divide essa sociedade em 2 polos políticos. Isso tem sido terrível, não só para a sociedade, para nossas famílias, para nossas relações entre amigos. Então, qualquer presidente de OAB hoje, qualquer conselho seccional, conselho federal especial, tem que ter muito cuidado com as falas que são mais tensas, com as falas que envolvem essa polarização política. Um erro na fala, um erro no posicionamento pode gerar consequências para a imagem da OAB. E ela tem que se manter sempre apartidária. E as pessoas, por outro lado, não podem confundir uma fala da OAB, uma fala em defesa da democracia, uma fala em defesa dos direitos humanos, uma fala em defesa da pauta LGBTQIA+, como algo que está relacionado a uma opinião política, só porque essa pauta, eventualmente, é de uma aderência maior a um determinado grupo. Nós temos esse dever constitucional de defender a democracia, temos dever de defender pautas sociais, temos dever de defender políticas afirmativas, na medida em que isso é necessário para uma melhor justiça. E aí confundir essa defesa com opinião partidária, aí já é um erro da sociedade, e não um erro da OAB. Isso, para mim, qualquer tema que diz respeito à questão política e essa polarização em particular, é algo que tem que ser pensado com muito cuidado para a gente preservar a OAB dessa divisão da sociedade. Então, o senhor nos diz que a OAB continua imune a influências políticas. Ela tem que estar imune. Como qualquer órgão de poder, ela nem sempre está imune a isso. Eu não posso falar que todas as seccionais estão imunes. Cada gestão tem o seu perfil, tem a sua forma de agir. Eu tenho críticas, por exemplo, ao Conselho Federal anterior e a este atual Conselho Federal,
a respeito de certos posicionamentos. Assim como pessoas podem ter críticas em relação à minha futura gestão, né? Mas o que é sempre importante é a gente medir as palavras para que a gente não deixe a OAB se contaminar por essa polarização. A gente sabe exatamente qual é os limites da nossa fala no que se refere à polarização política. Perfeito. Lembrando você que estamos ao vivo pelo YouTube, mande a sua pergunta. Também estamos ao vivo pela Rádio Web. Sávio e Brenda, como vocês avaliam a participação dos novos advogados dentro das comissões da OAB? Olha, Rafael, a advocacia, jovem advocacia, né, aquele colega ali formado, tem até 5 anos de inscrição da OAB, hoje é uma grande maioria dentro dos advogados ativos. Vou te dar um dado que eu sempre gosto de repetir, porque é importante a gente ter essa noção concreta. Nos últimos 3 anos entraram quase 7.000 advogados. Isso é muito para um universo que, com esses 7.000, dá 29.000 ativos inscritos. A gente está falando estou falando só dos últimos 3 anos, a mais do que isso, né? Então, é muito importante você mostrar para esse jovem advogado o que é o sistema no momento em que ele faz a inscrição dele, que ele recebe a vermelhinha ali, recebe a carteira lá dentro da OAB. Ele tem que saber o que é o sistema OAB. É um sistema complexo, com vários órgãos, que tem muitas funções. E a partir dali a gente já começa a trabalhar uma conscientização de como aquele jovem pode vir a contribuir para o sistema. Nós vimos hoje acontecer com muita frequência das pessoas colocarem seus nomes à disposição de comissões porque gostam de ter aquilo registrado no seu currículo e muitas vezes até com a expectativa de que vão poder trabalhar naquela área tema, estudar, como eu falei há pouco, fazer um parecer, fazer um trabalho mais concreto. Mas se frustram porque passam tempo e percebem que, mas não está acontecendo nada, nem reunião está tendo. Ou é só uma reunião ou outra, não era isso que eu esperava. Então, essa pergunta está diretamente conectada com aquela em que eu expliquei sobre as comissões. Da feita em que nós temos um plano de reformular toda a forma como essas comissões contribuem com o sistema, isso também vai repercutir na participação do jovem. Nosso plano de gestão tem um projeto que eu gostaria de destacar, especialmente com relação a isso, que é o projeto do jovem diretor. Cada comissão dessa tem um determinado tema, como vocês falaram, moradia, direitos humanos, mulher, e elas, em regra, têm um presidente ou presidenta e uma vice-presidente ou vice-presidente homem. E a gente está criando o jovem diretor, que é um jovem que tem até 5 anos de inscrição e deseja trabalhar juntamente com a liderança daquela comissão, dando ao jovem um lugar de poder, para ele não ser apenas mais um membro. Porque, veja, ele não tem tempo de inscrição, às vezes, suficiente para presidir. Mas por que ele não pode estar ali do lado, né? Participando e sendo a voz da jovem advocacia dando a sua perspectiva dentro daquele tema? Perfeito. Ainda sobre os novos advogados, eu queria saber quais são os planos de vocês para os novos advogados, especialmente para incluir digitalmente aquele advogado que está numa área mais remota do estado, né? Porque o nosso estado é bem complexo, né? Então, queria saber de que forma a OAB vai chegar, vai levar os serviços para esse advogado, o novo advogado que está numa região mais remota do estado. A gente tem um plano muito amplo em relação a isso, porque envolve vários setores da OAB. Então, se você falar da Escola Superior da Advocacia, a gente tem um plano de, como disse a Brenda inicialmente, de estabelecer cursos práticos de formação para preparar esse advogado para o mercado de trabalho. São cursos que vai ensinar o advogado ou a advogada a advogar, a preparar a peça processual, atender cliente, a fazer uma audiência, aquilo que normalmente as instituições de ensino não oferecem. Ser preparados e ministrados por advogados com ampla experiência, que vão levar casos concretos e fazer o advogado não só se preparar para isso, mas também compreender o que é a realidade daquela advocacia particular e até definir se ele quer aquilo como rumo para a sua vida, né? A advocacia é muito diferente, Rafael. Advogar numa área criminal não tem nada a ver com advogar na área civil. A Brenda trabalha num nicho muito especializado e muito técnico da advocacia, que é o processo administrativo, punitivo. Então, são mundos muito diferentes. Como é que o jovem vai conhecer esses mundos? Porque a faculdade não mostrou para ele o que é.
é a OAB que vai mostrar. Então, estou falando de escola superior da advocacia, de levar esses cursos e interiorizar esses cursos. Principalmente interiorizar, porque aqui o acesso vai ser sempre maior. E a gente tem que levar isso tanto de forma presencial quanto de forma também online. Sai da ESA, a gente vai para a caixa de assistência. A nossa caixa de assistência, a maior parte da advocacia nem sabe o que é. Nunca usou os serviços. Quando você vai nas outras seccionais, quase toda a advocacia ou sabe o que é ou já utilizou os serviços da caixa de assistência. Todos os serviços possíveis e imagináveis dentro das condições orçamentárias de uma caixa podem ser prestados. Não é só ter um clube, não é só ter uma rede de convênio, que muitas vezes o desconto que você tem como advogado é o mesmo desconto que você tem como cidadão comum. Então é um convênio que não serve para nada, né? Existem várias outras experiências que nós pescamos em outras seccionais e trouxemos para o nosso projeto. Vai desde compras coletivas, vai desde oferecer serviços, né, como você poder deixar um filho ali durante uma determinadas horas quando for fazer uma audiência, você ter um serviço médico melhor e sustentável, porque a OAB não tem como prestar serviço médico para toda a advocacia, que ela vai quebrar em 2 meses. Mas você tem como estabelecer um serviço médico num custo muito mais baixo, de forma sustentável, que isso seja possível dentro do caixa da OAB. E interiorizar esses serviços, fazer chegar à ponta que mais precisa, que é o interior do Estado. Vai ser o grande desafio da nossa gestão, mas a gente está utilizando, faço questão de dizer isso, experiências que já existem em outras seccionais e que estão acontecendo lá, e se estão acontecendo lá, que são seccionais que têm a mesma realidade econômica da nossa, não tem por que não estar acontecendo aqui no estado do Pará. Só não aconteceu até agora por falta de iniciativa. Então nós estamos falando de ESA, nós estamos falando de caixa de assistência e nós estamos falando também em gerar por parte da OAB um acolhimento maior desse jovem advogado. E o que é esse acolhimento? É desde a porta de entrada. O jovem, quando entrar na OAB, o advogado início de carreira, primeiro, além daquela solenidade, entrega de carteira, tentar fazer disso um momento mais especial possível, é você informá-lo a respeito do que é o sistema OAB. Um curso introdutório para ele entender o sistema. Tem pessoas hoje que não sabem nem como funciona uma OAB. Não sabem que a OAB é um conselho, a OAB não é um presidente. Até o curso, né, de PJE, porque tem muito advogado que não sabe também mexer no PJE, né? Ele não sabe, por exemplo, o que é que a ESA pode fazer por ele, ele não sabe o que é que a Caixa pode fazer por ele não sabe exatamente como uma comissão pode ajudar ele. Você imagina assim, você acabou de pegar a sua carteira da OAB, você está cheio de segurança, cheio de dúvida, mas você acha que direito de família é uma área legal, pode ser boa para você, mas você ainda não decidiu isso. Entra na Comissão de Direito de Família, você vai estar ali do lado de advogados experientes, advogados inexperientes como você, advogados médios de carreira. Você vai estar sintonizado com todos os assuntos daquela área do direito, vai estar contribuindo, vai estar tirando dúvidas. Olha como é importante esse acolhimento, você participar e efetivamente ter uma comissão que realmente funcione. É esse tipo de OAB que a gente está visualizando, uma OAB que seja, sobretudo, mais acessível a quem mais precisa, que é o jovem advogado e aquele que está no interior do estado. Olha só, tem a participação aqui, né, no YouTube. Eu queria fazer a participação da Camila Madeira Veloso. Ela faz a seguinte pergunta: existe algum planejamento para aumentar a representatividade feminina dentro da ordem? Pois apesar de sermos uma maioria de advogadas em relação a advogados, na ordem ainda não temos essa igualdade. Eu acho que a doutora Brenda pode falar melhor. Olha só, Camila, na eleição passada que aconteceu em 2021, foi a primeira eleição em que no Brasil todo, todos os estados, todas as seccionais, tiveram que montar chapas com 50% de membros de cada gênero. Quando eu falo de montar chapa, para vocês terem uma ideia, aqui na seccional do Pará, nossa chapa tem 125, 126 pessoas. Então, não concorremos só eu e o Sávio, concorremos 126 candidatos, dos quais metade eram homens e metade mulheres, por conta dessa política afirmativa que foi instituída em âmbito nacional e passou a ter vigência desde 2021, na eleição passada. Então, vamos dizer aí que há 3 anos apenas a gente tem um número muito maior de mulheres dentro do sistema. E vocês não podem imaginar, assim, os desafios que
que foram para a gente mesmo, em 2021, montar essa chapa. Porque, veja, é um lugar de política que é historicamente masculino. Então, você convencer aquela mulher que ela já tem dupla, tripla jornada, porque ela cuida do escritório, ela cuida da casa, ela cuida do filho, muitas vezes sem o apoio devido do companheiro, quando tem companheiro, ela tem que agregar mais uma responsabilidade que não é remunerada. Então, é um processo de mudança de um consciente coletivo, porque a gente vive uma realidade cultural que é predominantemente masculino ligado às relações de poder. Então, é patriarcal. Mas então, já está resolvido o problema? Não, não está resolvido o problema, porque dar cargo não é a mesma coisa que dar espaço de decisão de poder. Então, agora a gente está ocupando os cargos. E já começamos a pleitear o nosso espaço na mesa de decisão, porque também não é justo ter o nosso nome para preencher a cota, né? Mas ali já as mulheres daquele centro de decisão de poder. Então, a tarefa é dupla. Trazer as mulheres para esse centro de decisão e dizer assim, você está totalmente apta para estar aqui. Você tem uma experiência, você é competente para estar aqui dentro desse centro de decisão. Mas, principalmente, convencer os homens a abrir esse espaço. Porque, veja, está tudo muito recente. A verdade é que ainda há muito ressentimento de todos esses homens brancos que ocupavam 100% dos espaços e hoje eles têm que dar 50% para as mulheres e ainda tem que dar 30% para os homens. Né? Que, na verdade, resulta em que sobra uma porcentagem muito menor do que aquele 100%. Imagina, vou fazer uma analogia aqui bem simples. Imagina, você é uma criança e você tem um quintal enorme. De repente, reduzem teu quintal para 35% do tamanho. Como assim? É mais ou menos isso aí, trocando em miúdos, que a gente vive. Então, avançamos bem, mas temos que estar sempre vigilantes. Eu posso dar um exemplo aqui, numa fala de homem branco, que essa mudança que está sendo implementada ao longo, que vem da eleição passada por conta de uma política, vai produzir um resultado, não a curto, mas evidentemente a médio prazo, muito, muito impactante. Eu estou acompanhando a OAB há 20 anos. Se você der um salto lá para 20 anos atrás, você vê claramente, a Brenda tem esse histórico, porque a família dela é do direito e acompanhou isso também para além da idade dela. O quanto realmente a OAB foi era uma instituição de homens brancos também. Assim se manteve até a eleição passada, quando já tinha uma cota de 30% e foi estendida para 50%. E aí passou a ter um processo de mudança, que nesta eleição agora já se vê uma grande evolução. Não é no sentido de, como a Brenda disse, de permitir que 50% das mulheres façam parte. É de permitir que se construam lideranças. Então você vai mudar isso de uma eleição para outra? Não vai, mas a gente já viu uma pequena mudança. E eu diria que mais 2 eleições, essas pessoas que vieram da eleição passada, no início dessa política afirmativa, elas vão se transformar em lideranças e vão ocupar os espaços sem precisar mais dessa política. Porque elas já vão ter sido construídas dentro como lideranças e já vão estar construindo outras lideranças, mulheres também. Então nós vamos ter, a OAB vai dar um exemplo para a sociedade por conta dessa política afirmativa, né, por conta de ter assumido a vanguarda nessa política, que vai ser emblemática. E a Brenda vai ter um depoimento dessa história muito bonito a fazer, acho que daqui a alguns anos, quando esse ciclo estiver completo. Perfeito. Ainda sobre esse tema, existe algum plano para inclusão das pessoas diversas dentro da advocacia paraense? Esse é um tema bastante sensível, né? Todo tema que fala de minoria requer o máximo de atenção, especialmente quando a gente está dentro da OAB, que deve ser essa guardiã da democracia, né? Como é que a gente faz democracia só com uma parte da população? Para mim não é democracia. Então, a gente tem aí uma comissão voltada para esse tema, né? Não temos ainda muitos advogados engajados na política da OAB aqui no Pará que estejam dentro desse grupo. E é uma pena, lamentamos. Queremos criar e fomentar esse espaço para que eles também se sintam pertencentes e tenham esse lugar de fala, porque, veja,
de certa forma, é inócuo que nós tenhamos que decidir por eles. Já que a gente não tem esse lugar de fala, a gente não sabe, e não é nossa forma de pensar, a gente sempre fazer as construções de maneira muito participativa. Então, a gente precisa engajá-los, trazê-los para dentro do sistema, para eles estarem trabalhando junto conosco e a partir daí a gente possa mudar a realidade. É isso. Quando você pega a questão do negro, questão da mulher, que não é minoria, que já é uma questão paritária, já é uma política de inclusão, né? Então, você já tem que manter uma cota de 30% dos negros. Você não tem isso para outras minorias. E até porque seriam minorias numericamente, né, menores, que você às vezes não teria como colocar isso dentro de um percentual de acolhimento. O que a gente faz isso é por uma questão de não por obrigação legal, mas por defendermos, né, a necessidade de inclusão. A gente sempre se preocupa em ter representantes da comunidade LGBTQIA+, participando da gestão. Isso é uma preocupação na montagem da chapa e de qualquer outra minoria que a gente visualize para que ela tenha o acolhimento e tenha representatividade dentro do corpo de gestão da OAB. Então, legalmente, a gente tem obrigações por conta de políticas afirmativas, mas em relação aos demais, a gente mantém isso como uma necessidade de melhor representatividade de valores que a gente defende como instituição. Um compromisso moral da nossa chapa. Perfeito. Agora, um tema que muito me foi questionado quando eu avisei que iria fazer essa entrevista, né? A questão da anuidade da OAB. Existe algum plano para manter a anuidade e até para recuperar os inadimplentes? E ainda, quais são os planos de vocês para fortalecer a Caixa de Assistência dos Advogados? A gente está sem informações financeiras ainda, né? A gente tem um balancete, não temos como opinar a respeito de ter algum aumento de anuidade ou não. Vamos ter isso logo no início da gestão ou antes, caso venham as informações que a gente já solicitou. A minha preocupação maior não é a questão do valor da anuidade, né? É recuperar aqueles advogados que estão inadimplentes, principalmente aqueles que deixaram de pagar o OAB por ato de protesto. Aquele que está em dificuldade financeira, né, a gente, claro, tem que torcer para que recupere, se consiga ter um encaminhamento financeiro melhor na vida. Mas tem muito advogado que não está pagando o OAB por ato de protesto. Até porque não é mais obrigatório o pagamento da anuidade, porque ele não gera mais consequências no sentido de instaurar o processo disciplinar e ser suspenso da advocacia. Quem não está pagando, está advogando normalmente e continuar advogando. Pode sofrer um protesto ou uma execução judicial, mas não fica mais impedido de exercer a advocacia. Então, o advogado ou advogada que não se sente representado, ele deixa de pagar o OAB. Porque o OAB não oferece serviços, o OAB não representa, o OAB toma posicionamentos que ele não concorda e ele não se sente, né, interessado em realizar o pagamento. Não está preocupado com negativação, com protesto, porque ele não está precisando de nenhuma operação financeira, e deixa de pagar. Então tem um grupo muito grande da advocacia que nós podemos recuperar com uma gestão melhor, na ESA, na Caixa, uma melhor representatividade, mostrando que o OAB está mais próxima da sociedade, está de portas abertas. Esse vai ser o nosso grande desafio, muito mais do que aumentar a anuidade. É trazer o número importantíssimo, viu, Rafael? 29 mil advogados ativos e aptos a votar na última eleição 13 mil, ou seja, adimplente apenas 13 mil de 29 mil advogados. Mais de 50%, ou seja, nós poderíamos ter 50% a mais de recursos. Imagino que isso seria possível para a advocacia se nós tivéssemos uma adesão maior ao pagamento das anuidades. Vai ser um grande desafio isso, mas a gente espera que o nosso programa, executando ele aos poucos, a gente consiga recuperar grande parte dessas pessoas. Perfeito. Antes de encerrar, eu queria saber da Angelina se temos mais alguma pergunta. Olha só, Rafa, nossa audiência está lá no alto, com nossos presidentes aqui presentes. Então, eu vou aproveitar para mandar um abraço para o Enio Ferreira, que está aqui com a gente, Enio Pereira, que está aqui no YouTube, o Pedro Cavalero, que é nosso ouvinte assíduo, inclusive ele faz uma pergunta. O Pedro é meu marido e advogado também. Presidente, ele faz a seguinte pergunta: quanto ao debate que se iniciou em 2002 no que diz respeito à criação do TRF-9 no estado do Amazonas, será que agora não dá para a OAB lutar para que venha para o nosso estado?
Tem que lutar. Esse debate ocorreu, acho que tem aproximadamente uns 10 anos. Ele foi liderado fortemente por um advogado que eu respeito muito, que é o Reinaldo Silveira. E ele foi engavetado, ele deixou de ser uma pauta política. Eu já recebi demandas nesse sentido de restaurar essa pretensão, viu, Brenda? Claro que isso depende não só de uma pauta e uma defesa da OAB, isso depende de um contexto político mais amplo, inclusive no âmbito federal. Estamos falando aí de Congresso, estamos falando aí de Presidência da República, de ter realmente um contexto que permita isso. Mas da nossa parte, como OAB, tenho absoluta certeza que, pelo que eu conheço dos números e a dificuldade que gera para a advocacia esse tribunal em Brasília, nós não temos por que não defender uma pauta como essa. O que a gente vai fazer é atualizar essa pauta, atualizar os números para justificar, inclusive, que esse novo tribunal esteja no Pará e não no Amazonas. E para isso a gente não pode defender só porque a gente é paraense, só porque nós somos da seccional do Pará. A gente tem que ter número e informações que justifiquem isso. Então é isso que a gente vai procurar estruturar, ver o contexto político. Estando na gestão da OAB, a gente vai ter acesso a essas informações, a esse contexto melhor. E vamos montar um plano para defender essa bandeira, levantar novamente. Talvez não saia na nossa gestão, mas talvez ela inicie um processo de fortalecimento político para que isso aconteça mais adiante. Tá. O Ian Pimentel perguntou para o doutor Sávio quais são os projetos relacionados à sustentabilidade ambiental, para o senhor falar um pouco. A gente vai ter um momento muito importante agora, né, que é a COP30, e a OAB vai ter que participar ativamente em relação a isso. A nossa grande preocupação é que a OAB ela esteja vigilante em relação a todo fato que diga respeito ao meio ambiente, em particular do que acontece aqui no Estado, para que a gente possa atuar ativamente em relação a eventuais situações de dano ambiental ou a eventuais combates a situações de dano ambiental que a gente deva participar e acompanhar e fiscalizar. Uma das críticas muito fortes, né, Brenda, que a gente fez durante a gestão é esse distanciamento da OAB da sociedade e dos problemas da sociedade. E a gente está exigindo, não só da Comissão de Direito Ambiental, mas de todas aquelas que estão ligadas a questões sociais, como direitos humanos, direito à moradia, direito à saúde, que eles tenham uma participação ativa em relação ao acompanhamento desses problemas. Existe uma pauta muito ampla da Comissão de Meio Ambiente, que vai ser comandada pela doutora Ana Betzel, para restaurar essa força institucional da OAB. E acho que a gente vai ter um momento agora, por conta da COP30. O que a gente quer é botar a OAB também como protagonista nesse tema e não ficar omissa, como aconteceu nesse passado. Pois é, aproveitando que o senhor deu já um spoiler aí de quem vai assumir as comissões, poderia falar o nome dos advogados que vão compor as comissões nesse novo triênio? Eu queria só fazer um acréscimo com relação à última fala do Sávio. Isso que ele colocou de nós sermos protagonistas nesse debate ambiental foi muito refletido para a gente, por nós, durante a elaboração do nosso plano de gestão. E a gente pensou em dar esse exemplo a partir da arrumação da nossa própria casa, né? Então, os ambientalistas que estiveram no nosso comitê para aquela reunião temática que falava, e aí a gente teve uma só de meio ambiente, trouxeram assim, muitas ideias muito boas que foram acatadas de como a gente pode adotar práticas sustentáveis dentro da própria OAB. E não adianta você ter um discurso, né, da boca para fora e ter um telhado de vidro, como se diz na linguagem popular. De plástico lá para você beber água. Né? Exatamente. Então a gente já pensa em fazenda solar, já pensa em algumas medidas aí bastante ligadas à redução de emissão de gases de carbono e outras questões afins. E a questão da memória também, eu queria saber o que vocês pretendem fazer com o casarão, né, que é um espaço tão precioso para a memória da nossa cidade. Justamente no sentido de preservar o casarão, a gente precisa mudar a estrutura da OAB. Isso envolve recursos altos, né? Como eu disse inicialmente, a gente não tem ainda acesso às informações financeiras da OAB, mas é preciso lembrar também que a OAB ela consegue recursos junto ao Conselho Federal. O fato é que nós vamos intensamente buscar os recursos necessários para uma reforma muito ampla daquele espaço. Não sei se eu vou conseguir entregar isso nos próximos 3 anos, mas se eu conseguir
pelo menos deixar isso engatilhado, vai ser muito importante. Aquele espaço não dá mais conta das demandas da advocacia, né? Inclusive por questão de segurança mesmo, né? Um piso de madeira ali, você está com grande parte da estrutura da OAB funcionando naquilo que chamam, né, de subsolo, que alguns chamam de porão. Eles não chamam de porão, que porão não é um termo bom, é um subsolo, mas até o pé direito é muito baixo, né? Então, assim, é uma estrutura que realmente não é condizente com o número de advogados que a gente tem. Vai ser uma grande missão nossa conseguir os recursos para que a gente consiga, a meu ver, a gente precisa instalar um prédio moderno ao lado daquela estrutura linda do casarão e deixar aquilo ali para uma área mais de solenidade, né, de receber autoridades e poder transportar toda a parte operacional do OAB para um prédio moderno, né, e adaptado às necessidades atuais. A participação também da Camila Madeira Veloso, ela quer saber o seguinte: há planos para ampliar o acesso a espaços de coworking e salas de apoio equipadas nas sedes da OAB para jovens advogados que ainda não possuem escritório próprio? Uma boa pergunta, gostei. Novamente, a gente esbarra naquela dificuldade em falar de números e de disponibilidade financeira, já que a gente só tem acesso a balancete. Mas, como o Sávio colocou, a gestão fazer a recuperação desses inadimplentes para que a gente tenha receita. De toda forma, Camila, nós temos uma visão de que esse espaço de coworking, além de ser necessário, ele deve e pode ser reformulado para ser um espaço ali realmente confortável para o advogado não só trabalhar, mas poder atender um cliente, em que tenha ali uma secretária, em que tenha todo um apoio logístico para o colega desenvolver o seu trabalho. A gente sabe que depois da pandemia essa forma de trabalho remoto ficou muito grande, então às vezes não compensa ter uma estrutura física, especialmente se você tiver um ponto de apoio que não te intimida, que te dá, sabe, a estrutura adequada para fazer o atendimento do cliente. Então, a gente tem o ideal de reformar essas salas de coworking, de pensar esse projeto de uma maneira diferente, mas com relação às salas de apoio da advocacia que ficam no interior, a gente sente uma necessidade de um maior número. Aí volto para aquele ponto que a gente não sabe a disponibilidade financeira. Para que vocês tenham uma ideia em dados, nós temos aí 144 municípios aqui no estado do Pará, e eles são divididos em 29 subseções administrativas da OAB. Então, você tem a nossa gestão, que é responsável por Belém e todo o estado, e você tem 29 diretorias locais que deveriam ter uma subsede da OAB. Aí, nem todas têm. Por exemplo, Bragança, salvo engano, é uma cidade que tem uma subseção, mas não tem uma sede. Funciona dentro do escritório do presidente. Isso precisa ser corrigido. Só que esta subseção, ela corresponde a um grupo de municípios vizinhos. E como ficam os advogados dos municípios vizinhos? Então, além da sede da subseção, a OAB tem que dar conta de ter também uma sala de apoio nesses outros municípios. E aí, obviamente, a partir de uma análise de dados do que é mais prioritário, do que é menos. Tem aqui também a participação da Priscila Teles, bom, no YouTube, o Marcelo Adriano, o Pedro Cavalero falou que se coloca à disposição para colher dados para se iniciar esse debate quanto ao TRF no Pará. O Guimarães Costa e Freitas diz que o doutor Justiniano Alves, nosso procurador-chefe da Alepa, está mandando um abraço e parabéns pela entrevista na rádio, na TV abraço, Alepa. Justiniano. Obrigada, Justiniano. E a Ana Beatriz Guimarães também diz que a entrevista foi excelente, parabéns. Obrigada. Eu queria só, para encerrar essa minha participação com vocês, eu queria saber, doutor, porque hoje o advogado, ele protocola de dentro da casa dele, né? Sim. Como é que vai ficar essa relação? Como é que a OAB vai ajudar essa relação dos servidores do judiciário? Porque a velocidade de protocolos deve ser muito grande, né? E a justiça está preparada para esse tanto de protocolos para poder definir a vida de pessoas, né? Por exemplo, porque cada protocolo é uma vida, né? Sim. Como é que vai ficar essa relação que a OAB, porventura, possa fazer com os servidores do judiciário?
Eu acho que está preparada sim, mas falta melhor estruturação, principalmente de recursos humanos. Quando eu digo está preparada, é porque, conhecendo a realidade antes físico, você diminuiu drasticamente o volume de trabalho do Poder Judiciário. Vou te dar um exemplo. Antigamente, o advogado tinha que preparar a petição inicial, juntar vários documentos e dar entrada fisicamente nisso no tribunal. Aí você tinha que ter uma pessoa ali para receber aquilo, furar o processo. Primeiro, distribuir. Tinha um setor de distribuição, com várias pessoas para distribuir, para dar para uma vara. Chegava na vara, você tinha que furar o processo, rubricar as E alguém páginas. que tinha que levar Alguém tinha que esse fazer processo isso. fisicamente até a vara. Aquele carrinho, o cara botava aquele carrinho, né? E aí botava, ficava ali uma pilha de processo e levava para o gabinete, traz do gabinete. Acabou isso. Então, o processo digital transmitiu ao advogado parte do serviço que era feito pelo próprio Poder Judiciário. Quem organiza os documentos agora é o advogado, que tem que botar no PJ tudo certinho. Se ele botar errado, vai atrapalhar o juiz, vai atrapalhar o cliente dele. Então, você otimizou muito o funcionamento do Poder Judiciário a partir do processo judicial eletrônico. O que precisa, a meu ver, e isso vai ser objeto de um estudo nosso muito aprofundado para que a gente possa fazer um combate à morosidade e defender uma otimização da justiça, o que precisa, a meu ver, sobretudo, é de recursos humanos que foram perdidos ao longo desse processo. Tá? Não sei exatamente, eu não tenho esse número na mão para saber o que aconteceu com aquelas pessoas que se tornaram ociosas a partir da digitalização dos processos. Por que essas pessoas não foram direcionadas a produzir mais atos judiciais, atos ordinatórios, para que a gente pudesse ter uma justiça mais célere? Eu tenho alguns números na mão, mas não tenho os números completos para fazer uma crítica abalizada em relação a isso. Nós vamos atrás desses números, né, Brenda? A gente teve uma reunião muito interessante com a Associação de Jurimetria. Vamos atrás dos números para que a gente possa conversar com o tribunal. Não é conversar esperneando, reclamando, o processo não anda. Não é assim, não. É conversar apresentando números, a realidade, pela excelência. Né? Chegar com a presidência e nós tivemos acesso a essas informações aqui que nos preocupam. São informações que apontam que o judiciário não está funcionando corretamente como deveria. A solução, pelo que a gente entende, é essa. Enquanto não fizer isso, não vai resolver o problema. Estamos aqui para conversar e buscar essas soluções como OAB, porque a gente precisa trabalhar. O jurisdicionado precisa também ter o seu direito. E tentar construir por aí uma melhoria. Um erro muito comum que a gente testemunhou é a OAB se voltar contra aquele determinado servidor. Que, na verdade, o cara está na ponta da prestação de um serviço quando a gente está falando de uma logística que envolve a cúpula da gestão. É estrutural mesmo. Então, muitas vezes, o servidor que está ali, o analista judiciário, ele está dando o melhor que ele tem, mas ele não tem ferramentas, não foram lhes dadas ferramentas suficientes para ele fazer melhor do que aquilo. Isso não é culpa dele, né? Então, a gente tem muito essa preocupação, de verdade, de fazer um levantamento técnico a partir de dados em que a gente possa, com isso, ter um diálogo muito eficiente que resulte em encaminhamentos que vão voltar em proveito para a advocacia mesmo. Até ajudar o próprio judiciário a compreender melhor esse problema a partir da nossa perspectiva. Bom, muita gente que acompanha a gente de casa não sabe, mas o estúdio da rádio fica aqui bem próximo do plenário Newton Miranda, onde são apresentadas, debatidas e votadas as leis, né, que afetam a sociedade paraense. Eu queria saber como vocês avaliam a atuação da OAB diante desses processos legislativos, a atual atuação da OAB, né? E o que pode nesse acompanhamento da ordem? Eu estive aqui na LEP falando com grande parte dos advogados e advogadas que atuam aqui na casa e apresentei a eles uma necessidade, né, de uma interação maior entre essa casa e a Ordem dos Advogados. Na realidade, a gente está buscando uma ampla, né, reestruturação de relações institucionais. Envolve, inclusive, o próprio judiciário, de que a OAB está um pouco distante ao longo dos últimos anos. Em relação ao legislativo em particular, é importante que a OAB esteja acompanhando o que está tramitando e participando, opinando, criticando as futuras leis que podem eventualmente entrar em vigor, né? Depois que entra em vigor, já entra uma outra atuação, né, que já é no sentido de tomá-las por inconstitucional, por injusta. Mas a preocupação é antes disso, né? Não no sentido de não só no sentido de fiscalizar os processos em tramitação, mas de demandar também eventuais necessidades legislativas que não estão sendo mapeadas ou não foram objeto de iniciativa.
O Instituto dos Advogados do Brasil faz um trabalho muito interessante em relação a isso no âmbito federal, junto ao Congresso. Eu faço parte, por exemplo, de uma comissão de direito empresarial. Toda a legislação no âmbito federal que de alguma forma afete o direito empresarial vem para a nossa comissão. A gente lê, aí a gente nomeia um relator, a gente faz um estudo, um parecer, aprova na comissão, isso vai para o plenário do IAB e é encaminhado ao Congresso. Olha a importância de ter a advocacia opinando a respeito de uma determinada lei e zelando pelo aprimoramento dessa lei. E é isso que a gente pretende fazer nessa relação da OAB local e em relação especificamente à nossa legislação estadual. A gente vai precisar de um corpo muito grande de advogados e advogadas. A gente vai precisar que as comissões, né, Brenda, temáticas, elas entrem em sintonia com essa casa. Como criar essa conexão para que as informações daqui sejam repassadas, para que a gente saiba que tem um projeto de lei, por exemplo, vai mexer com a questão animal? Tem lá uma comissão de proteção do direito animal. Como é que essa lei ela vai entrar em vigor sem que a OAB, que tem uma comissão para isso, não participe desse processo legislativo, opinando a respeito de toda aquela discussão? Isso, a gente não pode admitir que isso aconteça. Vai ser um desafio fazer essa conexão, mas eu estou muito otimista que a gente vai conseguir reaproximar a OAB dessa casa que é tão importante para a nossa cidadania. Eu agradeço demais a presença de vocês, mas antes queria saber o que vocês esperam deixar de legado ao final do triênio. Eu pretendo, nosso projeto não é um projeto de melhorias, é um projeto de reestruturação profunda do sistema OAB. A gente vai mudar a corregedoria, a gente vai mudar a estruturação do financeiro, a gente vai mudar drasticamente a caixa de assistência. Esse é um projeto muito audacioso. Quem lê o nosso programa vê que a gente não está ali maquiando a OAB, tornando ela mais bonitinha. Não. A gente vai mudar alguns pilares do sistema. Isso vai ser muito desafiador. O que me deixa muito otimista é o grupo que a gente montou para comandar essas mudanças. Quem vai transformar a OAB não vai ser o Sávio, não vai ser a Brenda. Hoje nós temos engajado no projeto de mudança 300 a 400 pessoas efetivamente comprometidas a trabalhar, fora aquelas que a gente está agregando. Inclusive pessoas que fizeram parte da gestão anterior e que querem dar continuidade, que estão interessadas nisso. Então, vamos resolver todos os problemas? Não vamos resolver os problemas, vários problemas vão continuar existindo, mas eu estou sonhando e muito otimista de que o retrato da OAB daqui a 3 anos vai ser um retrato totalmente diferente dessa. E vou deixar, espero, um legado. Nosso projeto de renovação é um projeto de futuramente renovar a renovação, não um projeto de renovação para cair no continuismo que a gente tanto criticou. E depois que eu cumprir a minha missão, espero passar o bastão para alguém que avance ainda mais. Mas estou muito otimista de que a gente vai ter um retrato totalmente diferente, estrutural, da OAB daqui a 3 anos. Se daqui a 3 anos a gente conseguir fazer com que a OAB volte a ocupar um papel de real respeitabilidade na comunidade jurídica, na sociedade como um todo, se ouça falar OAB, você pense, opa, OAB, vamos respeitar. Ali ninguém mexe, ali tem gente séria de trabalho. Acho que isso para mim já vai ser mais do que suficiente, para além de o Sávio foi um bom presidente, a Brenda foi uma boa vice-presidente. A missão aqui, como o Sávio costuma dizer, ela é muito para além do nosso pessoal. É um resgate para a OAB e que ela possa seguir crescendo, é o que a gente deseja. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu estive com Sávio Barreto e Brenda Araújo, presidente e vice-presidente eleitos da OAB para o triênio 2025-2027. Comigo também hoje aqui, Angelina Anjos, me ajudando muito na entrevista. Obrigada. E Aldeci Cruz na técnica. Lembrando você que esse conteúdo pode ser visto e revisto quantas vezes você quiser lá no nosso canal do YouTube TV Alepa. Eu vejo vocês em breve e você segue acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau. Termina aqui a programação local.